Publicar só por publicar não constrói a autoridade. E publicar tudo de uma vez e sumir depois por semanas também não gera resultado. Conteúdo no digital precisa ser direcionado para quem realmente importa, organizado com intenção e propósito, constante para criar presença, não só aparição. Porque no digital, quem entrega valor com clareza é lembrado, e quem é lembrado vira referência. Hoje você vai aprender como definir sobre o que postar com base no seu posicionamento. Também vai aprender com que frequência publicar sem se sobrecarregar, mas também sem sumir. E também vai aprender para quem você está escrevendo, para que cada conteúdo fale com a pessoa certa. Porque não basta estar no ar, você precisa estar presente com propósito. Pronto para criar o conteúdo que realmente constrói sua marca? Então, vamos juntos! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso gratuito. Eu sou Andréa Maciel, sua mentora em posicionamento online com propósito. E hoje vamos falar sobre o que realmente dá vida ao seu blog, o conteúdo. Agora que você já tem a sua casa digital pronta, estruturada e com identidade, é hora de pensar no que vai ser publicado ali dentro, porque presença sem direção é só mais barulho. Nessa aula, você vai aprender o que postar, com que frequência e para quem. Ou seja, vamos estruturar uma linha editorial estratégica, conteúdo com valor, com foco e com intenção. Com que frequência eu preciso postar, Andréa? E aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Você não precisa postar todo dia. Você só precisa criar um ritmo que consiga manter. O problema da euforia do começo é que muita gente começa empolgada, posta 3 textos na primeira semana e depois some por uns 40 dias. O resultado? O público se desconecta, o algoritmo não entrega e a pessoa se frustra. E para a frequência não é sobre quantidade, é sobre continuidade. A frequência ideal é aquela que você sustenta com qualidade. Se você conseguir manter um artigo por semana, excelente. Se for a cada 10 dias, ótimo também. E se for 2 vezes por mês, mas bem escritos e bem pensados, já é melhor do que 10 postagens rasas e aleatórias. Vou te dar um exemplo de calendário editorial simples para postar a cada 15 dias. Na semana 1, você pode criar um artigo educativo ou técnico, ensino, passo a passo, reflexão prática. E na semana 3, um artigo de conexão, que é uma história real, uma experiência, um bastidor, uma opinião com posicionamento. A dica aqui é alterne entre profundidade e leveza. O blog precisa ter conteúdo que ensina, inspira e aproxima. Mais uma dica é: crie um banco de ideias e anote as 3 ideias principais para os artigos. Escreva aos poucos. Use também a sua rede social, como stories e caixinhas de perguntas, como fonte de pauta real. Você não precisa criar tudo do zero. Você precisa observar e organizar o que já tem. Agora lembre-se, constância gera confiança. Quando o seu público sabe que pode contar com você, ele volta. Quando você aparece só quando sobra tempo, ele esquece. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar
presente. Agora que você sabe o que postar e com que frequência, vamos dar o próximo passo. Não basta ter uma boa ideia. O conteúdo precisa funcionar. E quando eu digo funcionar, não é só ser bonito ou bem escrito. É ser fácil de ler, ser direto ao ponto e realmente ser útil para quem está do outro lado. A boa notícia é que eu tenho uma estrutura simples que você pode usar em todos os seus artigos. E quanto mais você pratica, mais natural isso fica. Olha só esse passo a passo. O primeiro é título chamativo e claro. O título é o que faz a pessoa clicar ou passar reto. Ele pode ser direto, curioso ou resolutivo, aquele que já entrega uma solução. Por exemplo, 5 erros que estão sabotando sua alimentação saudável. Um outro exemplo é como organizar sua vida financeira com 3 passos. Ou também minha virada de chave com a rotina matinal. E como você pode criar a sua. A boa dica aqui é: pense assim, o que o seu público buscaria no Google? Escreva o título como se fosse essa busca. O segundo, introdução que conecta. A introdução é o seu primeiro diálogo com quem está do outro lado da tela. É aqui que você mostra: eu te entendo e esse conteúdo é para você. E como você faz isso, Andréia? É simples, começando com uma situação real, com uma dor comum ou uma pergunta que cutuca. Algo que a pessoa leia e pense: é como se ela estivesse falando comigo. Você pode descrever uma frustração que o leitor enfrenta no dia a dia, um pensamento que ele costuma ter em silêncio, ou também você pode descrever um comportamento automático que parece pequeno, mas afeta tudo. E depois disso, você entra com clareza. Diz exatamente o que a pessoa vai encontrar no artigo, sem enrolação. Essa parte serve para gerar confiança, do tipo: eu entendi o que você sente e agora vou te mostrar um caminho. Quer um exemplo aprimorado? Você já sentiu que faz tudo certo, mas mesmo assim acorda cansada? Dorme bem, come direitinho, mas a energia simplesmente não aparece. Talvez o problema não seja o sono, e sim aquilo que você consome ao longo do dia e nem percebe. Nesse artigo, eu vou te mostrar quais são os sabotadores invisíveis da sua energia e como dar os primeiros passos para virar esse jogo com leveza e consciência. Viu? Usando palavras que pintem um cenário emocional e não só informativo. Assim, você conquista a confiança do público, ele se conecta com o seu blog e quem conecta primeiro convence depois. Nós vimos que um artigo estruturado tem que ter um título chamativo, uma introdução que conecta, e agora nós vamos ver o terceiro item fundamental do artigo, que é o corpo do artigo, com conteúdo real e organizado. Agora é a hora de entregar o que você prometeu no título e na introdução. Entregar conteúdo de verdade. Mas você tem que prestar atenção, porque não adianta entregar só valor se a pessoa se perder no caminho. Na internet, ninguém tem tempo e todo mundo quer resultado. Por isso, o seu conteúdo precisa ser bem estruturado, visualmente leve e direto ao ponto. Como fazer isso? De forma simples. Eu vou listar os principais tópicos. O primeiro é: use subtítulos. Eles organizam o raciocínio, ajudam na leitura escaneada e prendem a atenção.
Cada subtítulo deve funcionar como uma mini promessa que será cumprida no parágrafo seguinte. Você também pode listar passos, dicas ou perguntas. Listas são ótimas para transformar informação em ação. Além disso, elas facilitam a memorização e convidam o leitor a continuar. O terceiro é: escreva frases curtas, uma ideia por parágrafo, sem enrolar, sem florear demais. Quanto mais clara a sua escrita, maior o impacto. E também você pode dar exemplos práticos. O leitor precisa se enxergar no que você está dizendo. Se você fala sobre organização da rotina, mostre como você faz. Se fala sobre alimentação saudável, traga um cardápio simples ou um caso real, porque exemplos transformam a teoria em verdade. E por fim, divida o texto com leveza. Use quebras de linha, destaque palavras importantes com negrito e mantenha um respiro visual. O texto não pode parecer um bloco, ele precisa convidar o olhar a avançar. Lembre-se, no blog, a forma como você escreve importa tanto quanto o que você escreve. Se o conteúdo for excelente, mas o texto for confuso, visualmente cansativo ou mal dividido, o leitor fecha a aba e vai embora. A ideia é fazer com que cada parte do seu artigo acompanhe o ritmo de quem lê, com uma boa conversa, com pausas, clareza e empatia. O quarto item fundamental de um artigo é conclusão com uma chamada leve para ação. O fim do artigo é um momento de abrir uma porta para o próximo passo. E essa porta pode ser uma pergunta, por exemplo, qual dessas dicas você vai testar primeiro? Essa porta também pode ser um convite. Por exemplo, se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que também precisa ler isso. E essa porta pode ser um link extra. Por exemplo, veja também como montar seu cardápio semanal vegano com economia. E aí você coloca o link desse outro artigo no final. Viu como não precisa complicar? Com essa estrutura, você ganha clareza, consistência e cria conteúdo que realmente constrói sua autoridade. E o melhor, sem precisar ser perfeito, só precisa ser útil, leve e verdadeiro. É hora de ir além da entrega de conteúdo e aprender a usar o blog também como uma ponte sutil para a venda. Tem gente que tem medo de vender e tem gente que só sabe vender. Mas quando a gente fala de blog, o segredo está no meio do caminho: educar com intenção e posicionar com propósito. O blog é o melhor lugar para você gerar valor de verdade, mas também é o ambiente mais estratégico para plantar a semente da venda. Mas atenção, isso não significa usar frases forçadas, como usamos em landing pages, do tipo: compre agora, última chance, 50% de desconto só hoje. Essas frases podem até funcionar em anúncios, mas no blog o leitor espera algo mais profundo, mais humano e mais útil. E o que você pode e deve fazer? Primeiro, explicar o que você faz com clareza. Conte a sua história, a sua solução, fale sobre a sua metodologia, mostre como você chegou onde está e por que isso importa. Outra coisa que você pode fazer é mostre os bastidores do seu processo. Leve o leitor para dentro da sua cozinha, do seu ateliê, do seu caderno de planejamento. Isso cria conexão. Você também pode apresentar casos reais de clientes. Compartilhe histórias,
pessoas se conectam com pessoas e nada vende mais que isso. Você também pode responder perguntas comuns sobre seus produtos. Transforme dúvidas em artigos. Isso mesmo, isso mostra autoridade e já quebra objeções de quem está em dúvida. Você também pode conectar conteúdo com a sua solução de forma leve. No final do artigo, convide com naturalidade. Mostre que você tem uma forma de aprofundar caso a pessoa queira continuar. Vou te dar um exemplo prático. Se você vende um e-book com receitas funcionais, pode escrever: nesse artigo, compartilhei 3 receitas rápidas e nutritivas. Se você quer mais ideias práticas como essa, no meu e-book gratuito Cozinha Consciente, você encontra mais 15 opções com ingredientes acessíveis e naturais. Percebe? Você entregou valor, educou e inseriu sua oferta de forma leve e útil. Isso vende sem forçar e posiciona com autoridade. Hoje você entendeu que postar por postar não faz sentido, que presença digital não é quantidade, é consistência com intenção. Aprendeu como organizar suas ideias em artigos que educam, conectam e posicionam. E mais, viu que é possível gerar valor real e ainda assim preparar o terreno para uma venda de forma leve e estratégica. Agora, você tem clareza do que escrever, para quem escrever e como estruturar cada parte do seu conteúdo para gerar confiança e o melhor, com um método que você pode repetir sempre. Na próxima aula, vamos dar um passo ainda mais estratégico: como transformar seu blog em uma máquina de autoridade e atração contínua. Você vai aprender como fazer seu conteúdo trabalhar por você, mesmo quando você estiver dormindo, viajando, cuidando da família ou criando outras coisas. Porque a autoridade não nasce do acaso, ela se constrói com posicionamento inteligente e presença bem direcionada. Se prepara, porque agora é hora de ativar o seu blog como canal de influência real. Então, te espero na próxima aula. Até lá!